Hoje é dia dos avós. Eles são os responsáveis legais pelos netos na ausência dos pais e têm a convivência com as crianças assegurada por lei. Para muitos netos, avós são pais com mais açúcar. Maria José tem 5 netos, convive com eles quase que diariamente. Para ela, ser avó é uma responsabilidade desempenhada com muito mais leveza do que o papel de mãe. É um contato muito gostoso, prazeroso, viu? E que só me dá alegria. Eu só tenho alegria com meus netos, porque realmente eles fazem parte da minha vida. Eu não sei o que seria de mim se não fossem meus netos. Desde pequena, Daniela sempre teve um carinho especial com a avó. Elas não conseguem explicar tanta afinidade. Um grande exemplo que eu tive na vida e eu tenho certeza que muito do que eu sou hoje eu devo a ela. O respeito e o carinho na relação delas traduzem a palavra avó. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a professora de Direito Civil, Suzana Viegas. Obrigado, Suzana, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bem. Em que situações os avós são responsáveis pelos netos? Bom, existem várias situações. Algumas delas são quando os pais não têm condições de cuidar, prestar aquele cuidado cotidiano, eles são, considerados aptos a cuidarem dos netos. E também existe a responsabilidade pelo sustento, mas essa responsabilidade é bem importante que fique claro que ela é subsidiária. Então, os avós eles não têm obrigação de sustentar os netos, apenas quando os pais não tiverem condições, eles podem ser chamados. Agora, os avós devem cuidar dos netos apenas na ausência dos pais em caso de morte ou não? Também em outras situações? Em viagens? Em que situações? Em várias situações. Na verdade, o que nós estamos vendo pela reportagem é o incentivo à convivência familiar. Então, mais do que uma obrigação, é importante que se tenha consciência da convivência familiar, que é um direito garantido constitucionalmente, Então, é uma convivência que se incentiva sem que se imponha uma obrigação. Mas é claro que esse convívio pode ser requerido na justiça caso seja negado. A recíproca é verdadeira. Assim como os avós têm responsabilidades, eventualmente, sobre os netos, netos podem ter responsabilidade também sobre os avós. Exatamente. Isso decorre não só do Estatuto do Idoso, mas também das regras que estão previstas no Código Civil. Não só o sustento material, assistência material, como também os cuidados, se responsabilizar pelo cuidado no cotidiano dessas pessoas que chegam a uma determinada idade e são consideradas vulneráveis. E os avós têm direito à convivência com os netos. Sem dúvida nenhuma. É um direito que está na lei. Exatamente. Quando a Constituição prevê que é garantida a convivência familiar, isso significa que aquela pessoa que é privada da convivência de algum familiar do núcleo, ou seja, da família mais extensa, pode requerer na Justiça que o juiz assegure esse direito, caso não seja feito espontaneamente. E qual é a importância, já que nós estamos... Porque uma coisa importante é a gente dizer que uma coisa é a letra fria da lei, no papel. Outra coisa são decisões judiciais, muitas vezes, que extrapolam um pouco isso e invadem um campo até legitimamente, mas invadem um campo emocional, um campo que no sentido figurado propriamente. Em que situações isso se revela? Bom, é bem frequente hoje em dia que avós ingressem em juízo requerendo a garantia de poder visitar, conviver com os netos. Então, o que ocorre? O juiz ele pode assegurar esse direito, mas é importante que se tenha em mente uma questão que vai para além do aspecto jurídico, que é a importância dessa convivência. Por que esses avós estão sendo ali, tendo a garantia dessa convivência? Porque os avós integram o núcleo familiar ao qual a criança e o adolescente têm direito a conviver. Então, na verdade, a Justiça vai reconhecer não apenas o direito, mas como a importância do afeto nessa convivência. Professora, nós vamos falar sobre isso mais um pouco daqui a pouquinho. O Jornal da Justiça está de volta com a entrevista da professora de Direito Civil, Suzana Viegas. Nós conversamos sobre o Dia dos Avós, sobre o direito dos idosos. Professora, qual é a importância dos avós na estrutura familiar? Bom, cada vez mais os avós são chamados para integrar o cotidiano, a rotina dos netos. Muitas vezes porque a mãe trabalha, o pai trabalha, até mesmo às vezes esses netos são filhos de pais separados, então eles
acabam tendo uma proximidade maior e complementando essa rotina de cuidados que cabe aos pais. Essa importância, além de afetiva, é também jurídica. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes os avós, eles acabam até mesmo exercendo o que se chama de guarda de fato, quando os pais ou não podem ter a guarda dos filhos, não têm condições e acabam ficando com os avós. É importante que nesses casos os avós regularizem essa guarda, até mesmo para que possam fazer, exigir determinados direitos, como por exemplo previdenciários, em relação aos netos. Muito obrigado, professora Suzana Viegas, pela participação no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.